Fala galera, pode acontecer na área, mais um vídeo para o canal. Simulado Bombeiros, número 14, né? IDECAM, português e matemática, né? 30 de cada. Aqui está o WhatsApp, né? Você que é membro pode comprar os PDFs, R$ 6,50 cada um. Vamos lá? Ó, essa questão número 1 aqui foi uma situação bem interessante, porque até então, da IDECAM, eu só tinha encontrado questão de grau de adjetivo, que está dizendo aqui, ó, o grau, né? É grau de adjetivo. E eu só tinha encontrado questões que tinham superlativo absoluto sintético. O superlativo absoluto sintético é aquele do íssimo, ílimo e érrimo. Acho que uma delas era vastíssimas. Já estão nos simulados anteriores. Essa foi interessante. Então, já vou escrever aqui o tema, ó, porque na playlist Português por Assunto tem vídeo. Grau dos adjetivos. Tem até mais de um, né? Se você procurar no canal, você vai encontrar, para poder se aprimorar. Porque ele disse assim, ó, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Ou seja, invertendo essa leitura, eu diria que a carne negra é a carne mais barata. Ou seja, ela é a mais barata em relação a todas as carnes, que está relacionando. Então, quem está dizendo isso está dizendo que, em relação a todas as carnes, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Ou seja, se é em relação, é superlativo relativo, porque tem um artigo, né? A mais bonita, a menos inteligente, né? Se você observar o vídeo, você vai ver que é bem peculiar. É superlativo relativo, né? E é superlativo relativo de quê? De superioridade, porque tem o mais, né? A única forma de nós termos inferioridade é com o menos. Sempre é o único que vai transmitir inferioridade. Aí a gente vai ter que analisar se seria superlativo relativo de inferioridade ou se seria comparativo de inferioridade. Mas nesse vídeo aqui tem muitos exemplos. Mas o gabarito foi alfa, tá? Superlativo relativo de superioridade. Número 2. Assinale a única alternativa em que a palavra recebe uma explicação correta, ele quer a correta, para o uso do acento gráfico que ela recebe. Já é acentuada por ser oxítona terminada em vogal A? Não. Já é monossílabo tônico terminado em A. Né? O papepó, monossílabos tônicos terminados em A e O seguidos ou não de S. Esquece. Médio. Médio é paroxítona terminada de tom crescente. Ali está dizendo que é acentuada por ser paroxítona terminada pela letra O? Não. É paroxítona terminada em tom crescente. Médio, média e por aí vai. Técnico. Técnico é acentuada porque a vogal E em tec possui o som aberto E e não fechado. Nada a ver. Técnico é proparoxítona. Aqui foi uma invenção muito bizarra. Aí, área. Área é paroxítona terminada de tom crescente. Beleza? Aí é acentuada por ser proparoxítona terminada de tom. Nada a ver. Aí, até. Ó, o gabarito foi até. Aqui, ó, a resposta foi vamos colocar aqui. Agora vamos ler. Ó, até. Até é acentuada por tratar-se de palavra oxítona terminada pela letra E. Até, pontapé, rodapé, você e por aí vai. Então o gabarito foi a letrinha E. 3. A respeito da regência verbal, assinale a única alternativa adequada ao que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa. E a questão, ela está brincando da regência do verbo preferir. Bom, quem prefere, prefere alguma coisa a outra, né? Preferir não pode colocar termos intensificativos. Olha só, ela preferiu mais uma faculdade pequena do que a Unicamp. Preferir não pode dizer preferiu mais, preferiu muito mais. Ó, ela preferiu antes, não pode. Não admite termos intensificadores. Então não pode falar prefiro mais, muito mais, antes. Não pode botar do que, porque quem prefere, prefere uma coisa a outra. Ó, não pode botar do que. Aqui, ó, ela preferiu 1000 vezes. Não pode ter termos intensificadores. Olha como é que a C estava errada. Ela preferiu 1000 vezes ciências econômicas numa universidade pequena do que, não pode botar do que nem que. Ou seja, a resposta foi a letra A. Ó, ela preferiu uma faculdade pequena
a Unicamp. Essa era a correta. Foi a correta, né? Da digníssima IDECAM. Então, o gabarito foi alfinha. Maneira, né? Agora, número 4. Quanto à concordância verbal, assinale a única alternativa cuja construção se encontra correta. Ou seja, ele quer a correta e o tema é concordância verbal. Letra A. Convocou-se os candidatos que estavam na lista de espera. Está errado. É convocaram-se os candidatos. Aí a pessoa pergunta, por que, Potter? Porque quando eu falo convocaram-se os candidatos, esse se é uma partícula passivadora. Daí é para dizer que os candidatos foram convocados. Sempre que tem partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. O sujeito é os candidatos. Então aqui estava errado. A B, para mim, é a melhor. Porque olha só, ele disse, não se pensam em faculdades pequenas como opções melhores que as universidades federais. Não se pensam, é não se pensa. Porque esse C aqui é pisma, né? Ele foi atraído pelo não. Agora, raciocina. Se você tirar o não, esse C vai ter que pular. Você teria que dizer, pensa-se em faculdades pequenas como opções melhores que as universidades públicas. Porque alguém pensa em faculdades pequenas como opções melhores. Quem pensa? Eu não sei. Sempre que o C é pis, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, aqui estava errado. Mas essa é muito boa, né? Aí depois que Yara deixou que a vida a levasse, esclareceram-se seus caminhos, ou seja, seus caminhos foram esclarecidos. Essa foi a correta. Agora, continuemos para achar os erros das demais. Estudaram-se a química tecnológica na Unicamp. Não é estudaram-se, é estudou-se. Estudou-se a química tecnológica, ou seja, a química tecnológica foi estudada na Unicamp. Aqui estava errado. E comentaram-se muito sobre a decisão de trancar a Unicamp. Não é comentaram-se, é comentou-se muito. Por quê? Porque esse C também é pis, porque muito é advérbio de intensidade. Sobre a decisão de trancar a Unicamp, isso aqui seria ideia de assunto. Então, aqui você tem um verbo intransitivo. Quem comentou muito sobre a decisão de trancar a Unicamp? Não sei. Se tem pis, o sujeito é indeterminado e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, é bom você buscar um reforço, né? Quem errou, em cima de concordância verbal, aqui no canal. O bizu é esse, é pegar o tema, para poder tentar melhorar o máximo possível até a prova. Aí, assim, assinale abaixo a única das alternativas em que as palavras em destaque, conforme o texto, pertencem a classes de palavras distintas. Aí, olha só. Foi uma época de rompimento total com tudo. Tudo é pronome indefinido. Vamos botar aqui, pronome indefinido. Porque em algum lugar eu já sentia. Algum também é pronome indefinido. Então, aqui é a mesma classe. Ele quer que pertençam a classe de palavras distintas. Colocava a culpa em trabalhar de dia. Dormir pouco. Dormir pouco, dormir muito é advérbio de intensidade. Ok. Não ajudou em nada na minha motivação. Motivação é substantivo. Aqui já está totalmente diferente. Já é bola. Tá. Continua nas outras, Pota. No ensino médio, médio é adjetivo, que está qualificando o ensino. Como estudei em ETEC, acabei escolhendo química tecnológica. Tecnológica também é um adjetivo que está qualificando química. Escolhendo química tecnológica. Tecnológica é adjetivo. Então, os dois eram adjetivos. Os dois eram pronomes indefinidos. D. Direto do ensino médio para a faculdade. Faculdade é substantivo. Aí aqui, logo arrumei um emprego. Emprego é substantivo. Então, aqui era a mesma classe. Nunca me senti apaixonada pela graduação. Nunca é advérbio. É um advérbio a classe. É advérbio de tempo. Nunca, jamais e sempre. Show. Foi quase um ano e meio assim. Esse assim é desse modo. Assim é advérbio de modo aqui, Ele sempre agiu assim, desse modo. Então é modo. Advérbio é advérbio. Mas são advérbios, tá? Porque teve gente que falou assim, eu pensei que fosse essa. Porque aqui é advérbio de tempo e aqui é advérbio de modo. Então, mas não são advérbios? Ele queria que fosse classes distintas. Aqui a classe é distinta. O gabarito dado foi bola. Não dava para errar, né? Meia dúzia.
Se Deus quiser, eu vou bem na prova hoje. Ou seja, esse se Deus quiser é uma conjunção condicional, caso Deus queira. Se Deus quiser. Conjunção condicional ou conjunção subordinativa condicional. Vou repetir. Se Deus quiser, caso Deus queira. Não era fácil. Essa 7 é interessante. Ele disse assim: vivia modestamente, posto que tivesse muito dinheiro. Esse posto que pode trocar por ainda que, pode ser mesmo que tivesse muito dinheiro, podia ser embora tivesse muito dinheiro, podia ser conquanto tivesse muito dinheiro, podia ser malgrado tivesse muito dinheiro, podia ser em que pese tivesse muito dinheiro. É tudo concessivo. É o time das concessivas. Que, vivia modestamente, embora tivesse muito dinheiro. Ou seja, é concessão, pois apresenta uma ideia contrária à da oração principal, sem, no entanto, impedi-la de acontecer. Mas se você soubesse que está no time das concessivas, também era fácil de ganhar. Gabarito, Charlie. Digníssima e Decan. 8. Outra também interessante. Por quê? Porque ele disse assim: a conjunção destacada em o crescente aumento da demanda computacional, contudo, gera impactos no meio ambiente. Esse contudo, que já apareceu nos simulados anteriores, ele é uma conjunção coordenativa adversativa. Lembrando que as adversativas exprimem ideia de adversidade, oposição ou contraste. Então, ele disse que ela poderia ser substituída sem prejuízo de sentido pelas seguintes expressões: exceto, ou seja, Pota, qual é a alternativa que não apresenta uma conjunção também adversativa, que não está no time das adversativas? Quem não está é o destarte. Destarte da ideia de conclusão, é muito rara essa. Que, porém é adversativa, todavia é adversativa, entretanto é adversativa. E o não obstante, ele é mutante. Eu já falei nos vídeos anteriores, porque o não obstante, ele já apareceu dando como adversativa e já apareceu dando como concessiva, né? Porque numa ele trocou por porém, na outra ele trocou por embora. Então, o destarte, se você pesquisar, você vai ver que ele dá a ideia de conclusão. Ele era o estranho no ninho. Quem é o estranho no ninho aí? Destarte, tem nada a ver com contudo. Contudo mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, e ainda tem o e igual a must. São todas adversativas. Número 9. Em outrora foram sonhos ultraprocessados. A palavra destacada tem como correto processo de formação, quer saber o processo de formação de ultraprocessados. Esse ultra, pessoal, ele é um prefixo. Pode, então é derivação prefixal? Já caiu. Caiu na prova da EAGS, da EAR, né? Ultrapassar. Ultrapassar. O ultra é prefixo. Consequentemente, qual foi o gabarito da digníssima Idecan? Charlie, derivação prefixal. Questão fácil. 10. Assinale a alternativa que estabelece uma relação incorreta entre a conjunção destacada e sua classificação. Tá. Comeu e bebeu durante toda a festa. Esse E é aditiva, conjunção aditiva. Só para deixar registrado, o nome completo é conjunção coordenativa aditiva. Show? Fabiana realizou a tarefa conforme a orientação de seu chefe. Conforme a conformativa. É o famoso como, conforme, consoante, e ainda tem o de acordo com, que já caiu, que também é conformativa, da ideia de conformidade. Agora, a C não é conclusiva. Ou ele casa ou ela vai romper o namoro. O ou é alternativa, né? Aqui, essa estava errada demais, né? Porque conclusiva. Quem é conclusiva, Pota? Por isso, portanto, por conseguinte, logo igual a portanto, e o pois. Só que o pois, para ser conclusiva, ou ele está no meio da segunda oração entre vírgulas, ou ele está no final. O tema aqui, quem quiser dar uma aprofundada, é conjunções coordenativas. Esse é o tema. Beleza? Vamos lá. Agradeceu o presente, mas não gostou dele. Adversativa, tá certo? Aqui, de novo, né? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante e é igual a mas. Viveu toda a vida na casa.
Portanto, não queria se mudar, tá certo? Portanto, é a mais conclusiva of the word. Por isso, portanto, por conseguinte, logo igual a portanto. E ainda tem a história do pois que eu falei. Então, essa questão a maioria vai pegar, né? Caso caia parecida, né? 11. O acento grave está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em trabalharemos com a inteligência artificial a qualquer nova oportunidade. Esse qualquer aqui é pronome indefinido, não tem como botar crase no a qualquer, tá errado. Agora, olha só, a adoção da inteligência artificial para o RH, vírgula, a qual discutimos ontem. O sujeito aqui está oculto, que é nós. Tá vendo que ele botou crase aqui no a qual? Só que o verbo discutir não pede preposição, porque nós discutimos a adoção. Nós discutimos o projeto. Não era para ter essa crase aqui, ó. Aqui está errado, né? A adoção da inteligência artificial para o RH, a qual discutimos ontem, porque nós discutimos a adoção, nós discutimos o projeto. Está errado. Os acionistas se organizaram a fim de. Bom, a fim de indica finalidade, é escrito separado e não pode ter crase, porque fim é uma palavra masculina. Voltaremos àquilo que discutimos, ou seja, voltaremos a isto que discutimos, ou a isso. A isto, a isso. Como quiser trocar aqui, tá ótimo. Se o aquilo trocou por a isso ou a isto, tem crase. Essa é a correta. Então o gabarito foi delta. Foi. Agora observe que a letra E, está absurdamente errada. Ó. Começou a considerar. Aqui é verbo. Antes de verbo não tem crase. Então o gabarito foi delta. 12. Aí ele disse lá, todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora, concessiva para Dedéu, que embora é irmã gêmea do conquanto junto, né? Ok. Embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Considerando as relações de sentido, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, o termo destacado pode ser substituído por. Então, o que eu já falei nos simulados anteriores, quem está acompanhando essa saga, digamos assim, né? O embora é irmão gêmeo do conquanto e o conquanto é irmão gêmeo do embora. Quando eu falo de um, eu falo do outro e vice-versa. A resposta já era alfa. Porque olha que questão fácil. Embora, conquanto. Conforme é conformativa, portanto, é conclusiva. Contudo, é adversativa. E esse porquanto é interessante porque ele equivale ao porquê. E ele já foi empregado como causal e como explicativo. Então, o gabarito foi alfa, né? 13. Assinale a alternativa em que, olha só, em que se observa o uso da derivação imprópria, como recurso de expressão, já que se verifica a substantivação de um verbo. Quando ele fala a substantivação de um verbo, essa substantivação ela ocorre normalmente com a presença de um artigo, né? O falar, um cantar, um chorar, né? E por aí vai. Aí ele disse, constantemente lançavam perguntas ao pai que nem sempre sabia responder tudo, que não tinha nada. Na semana passada, vivi uma das sensações mais incríveis dos últimos tempos. Nada. Quando notei, a poucos metros de mim, o bailar. Aqui, ó, olha o que aconteceu. A substantivação de um verbo. Então, a partir do momento que ele disse o bailar, a palavra bailar, que originalmente é verbo, virou substantivo. E isso caracteriza a derivação imprópria. Então, o gabarito foi a letra C, charlinha. Maneira, né? Diferente. Tem vídeo no canal de processo de formação de palavras? Vários. É só você entrar na playlist Português por Assunto. Entra lá e deita e rola. E se você quiser comprar os PDFs, é só chamar pelo Zap. Porque quem é membro tem 50% de desconto, tá? Vamos lá. Sua sutileza se comunicou comigo naquilo que temos de mais verdadeiro. O coração. Não teve nenhum verbo. Não houve substantivação de nenhum verbo. Sem titubear, aqui é o próprio verbo titubear, o guru respondia a todas as perguntas lançadas pelas pequenas. Beleza. Dava para pegar essa. 14. Ó, essa é muito boa. O volume de apostas chegou a tal ponto que a economia está sentindo baque. A conjunção em destaque inicia uma oração que estabelece com o anterior a relação de. Bom, esse tal que, tão que, tanto que, tamanho que, é sempre consecutiva. Isso é uma conjunção subordinativa consecutiva.
Se é consecutiva, ela estabelece a relação de quê? De consequência. Então, essa também era fácil de pegar. 15. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. Grande Machado de Assis. A palavra destacada é formada pelo processo B. Bom, tanto o outrora quanto o embora são formados por composição por aglutinação, porque outrora é a aglutinação de outra hora e embora é de em boa hora. Ah, tá. Então, outrora e embora são aglutinações, sim. Agora acho que as duas, né, já estão aqui nessa coletânea, digamos assim. 16. Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta uso em indevido do acento grave, indicador de crase na língua portuguesa. Então, ele quer a incorreta quanto à crase. Tá. Ó, letra A. Deixada à própria sorte. Ou seja, deixada ao próprio relento. Deixada à própria sorte é deixada ao próprio relento. Tem crase, tá certo. Não seria nenhum absurdo que alguns costumes alimentares cristãos, como comer peixe às sextas-feiras. Se fosse sábados, seria como comer peixe aos sábados, tá certo? Aí aqui, não seria nenhum absurdo que costumes alimentares cristãos tivessem a força de lei, com penas severas, aquele que degustasse uma costelinha no dia sagrado. Ou seja, com penas severas, a esse ou a este que degustasse. Se o aquele troca por a esse ou a este, tem crase, tá certo. Então, a incorreta foi delta. Aí você pode perguntar, tá, Pota, por que a D está errada? Porque aqui é palavra masculina. Quando você fala contornando o Mediterrâneo a caminho das costas europeia, asiática e africana, caminho é uma palavra masculina. Então, a caminho das costas não tem crase, porque caminho é uma palavra masculina. 17. Nos trechos a seguir, todos os verbos destacados estão flexionados no mesmo tempo, exceto, bom, faltará renda, faltarão consumidores. Faltarão é futuro do presente, que ele vem do rei. Ó, eu faltarei, tu faltarás, ele faltará. Nós faltaremos, vós faltareis, eles faltarão. Futuro do presente do indicativo. Ok. Em 2015, cuidarei bem do meu dinheiro. Cuidarei é futuro do presente do indicativo. É o rei. Eu cuidarei, tu cuidarás, ele cuidará. Nós cuidaremos, vós cuidareis, eles cuidarão. É por esse mesmo motivo que em 2015 evitarei. Evitarei é futuro do presente do indicativo, que é o rei. Agora, quando você diz que os juros estão altos, é presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Os juros estão altos é presente do indicativo. Então, o que estava num tempo diferente era delta. Agora, a 18 eu vou envolver. A 18 é muito boa. Assinale o item em que a frase deve ser empregada com o pronome este ou esta. Antes de mais nada, tem um vídeo no canal que é sobre emprego de pronomes demonstrativos. Emprego de pronomes demonstrativos. Beleza? Vamos lá. Aí aqui, pontinho, montinho, montanha lá, como se denomina aqui na reunião? Quando ele falou montanha lá, teria que ser aquela montanha lá. Aquela lá, porque ela está longe de quem fala e de quem ouve. Aquela montanha lá, como se denomina aqui na região? Tá. Aí depois, pontinho, pontinho é a única verdade. 2 pontos. Você errou ao criticar sua colega de serviço. Aqui eu teria que dizer o quê? Esta é a única verdade. Por quê? O esta. Porque o ter, olha o macete, o ter, ele puxa uma setinha porque a verdade ainda será dita. Ó, esta é a única verdade. 2 pontos. Aí agora a verdade vai ser dita. Ó. Você errou ao criticar sua colega de serviço. Então, que dá para completar com este ou esta foi a letra B. Tá, continuemos. Ah, só para deixar registrado. Se ele invertesse, ó, se ele falasse essa parte primeiro, quer ver? Vou escrever aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. Você errou ao criticar sua colega de serviço. Aí, pontinho, pontinho, é a única verdade. Se tivesse com você errou ao criticar
sua colega de trabalho, serviço. Aí teria que ser essa é a única verdade. Por que essa? Porque o S faz a setinha para trás, porque a verdade foi dita antes. Esse macetinho é bem legal, né? Aí ali, nasci em 1940. Aí aqui você queria dizer que aquela foi uma época difícil para os colonos, porque é uma época muito distante. Aquela foi uma época bastante difícil para os colonos. Aí depois, D, empregue pontinho, pontinho, para indicar que o objeto está próximo do ouvinte. Empregue esse para indicar que o objeto está próximo do ouvinte. Como assim próximo do ouvinte? Próximo da pessoa que está ouvindo, né? Tipo, essa blusa é bonita, essa blusa aí, né, que você está usando, estou falando contigo, né? Agora, pontinho, pontinho, caneta que está em sua mão é azul ou preta? Teria que ser essa caneta. Essa caneta aí que está em sua mão, ou seja, a caneta está na mão do ouvinte. Essa caneta aí que está em sua mão é azul ou preta? Teria que ser essa aí, essa caneta aí. 19. Leia. Mal a tarde passou, todos foram ao clube. Esse mal com L aqui, ele troca por assim que. Ó, assim que a tarde passou, todos foram ao clube. Então, se esse mal com L troca por assim que, ele é uma conjunção subordinativa temporal. Mal com L que troca por assim que. Conjunção subordinativa temporal. Ó, não tem como. Advérbio de tempo, esquece. Deleta isso. Isso é uma conjunção subordinativa temporal. Nunca será advérbio de tempo. Nem comenta. Então, tu estava catucando para comentar, né? Então, aborta a missão. Lembra daquele filme? Abortem a missão. Então, era do Rambo. Abortem a missão. Aqui é oração subordinada adverbial temporal. Beleza? E a outra oração seria a oração principal. Aí a 20. Todos tinham certeza disso. Já apareceu nessa série. Tinha esperança disso. Então, tinha certeza de quê? Aqui o que eu tenho? Ter, abstrato, CN. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Essa também era fácil. Tranquilo? Vamos lá, agora a questão 21. Ó, antes de mais nada, antes de fazer a questão 21, informar vocês que eu vou fazer um vídeo separado para essa palavrinha mais, que a IDECAN ama, né? Ela coloca a palavra mais perguntando se ela desempenha papel adverbial ou papel adjetivo, né? É um tipo de questão que a IDECAN ela tem paixão, né? Ela é apaixonada por esse tipo de questão. Então, vamos lá. Aí a letra A. Conseguir preços mais baixos. Tá vendo que baixos é adjetivo? Aqui está o bizu, ó, né? Se você tem a palavra mais ligada a um adjetivo, é porque ela é um advérbio de intensidade. Aí você vai dizer para mim, pô, então a questão começou e acabou. Exatamente. Agora, quando ele te pergunta assim, e quando que ela vai exercer papel adjetivo? Bom, papel adjetivo. Vamos lá, ó. Pode ser a chance de o país se tornar mais uma vez. Tá vendo aqui? Vez é substantivo. Então, ele sempre está preso a um substantivo. Então, ele vai exercer um papel adjetivo. Ó, uma inteligência artificial atual usa 10 bilhões de vezes mais computação. Tá vendo? Computação é substantivo. Vez é substantivo. Aqui, ó. Quanto mais países, tá vendo? Mais países. Países é substantivo. Então, esse mais está exercendo um papel adjetivo, porque ele está trabalhando para o substantivo, né? Mas eu vou colocar todas as questões, assim, não são tantas, que são 5, 4 ou 5, mas eu vou fazer um vídeo colocando elas uma embaixo da outra, mais perto da prova, para que vocês possam revisar e, se Deus quiser, acertar, caso venha a cair, que é uma questão cotada. Vou escrever aqui, ó, cotada. Essa é cotada, porque a IDECAN gosta, né? Aí agora 22. Essa também, teve gente que mandou mensagem falando, Pota, vai fazer aquele vídeo de anafórico, catafórico e deítico. Faremos sim, né? A cada 6 meses, esse uso computacional dobra. O essa, ele se refere a algo que já foi mencionado anteriormente. A gente tem até aquele macete, deixa eu botar aqui, ó, o esse de fazer a setinha para trás. Ou seja,
Se ele está se referindo a algo que foi mencionado antes, é porque ele desempenha papel anafórico. Mais uma questão. E ainda haverá outras. Por isso que eu estou esperando a gente continuar, né, nos simulados, para que eu possa colocar todas essas questões que já caíram. Vai ser tipo uma espécie de revisão. Vai ser bem interessante. Tomara que ajude. Tomara que vocês consigam fazer uma boa prova que coloque vocês na classificação suficiente para fazer lá o teste lá de natação, aquelas coisas lá que são bem puxadas, né? Tem que estar com física em dia. 23. Sobre a palavra nunca na oração. Levantamentos mostram que metade dos brasileiros raramente ou nunca pratica qualquer atividade física. Bom, esse nunca, ele é um advérbio de tempo. Ele é um advérbio. Nunca, jamais e sempre. São advérbios, né? Então, é correto afirmar que a palavra nunca é um advérbio. É um advérbio utilizado em que função? Função de adjunto adverbial. Toda vez que for um advérbio, a função sintática é adjunto adverbial. O que ele colocou na A é um absurdo. Advérbio, adjunto adverbial. Aí perguntaram assim, Pota, e se for uma locução adverbial? Tipo assim, vamos supor que caia na prova, ó. Saímos às pressas. Quando você diz saímos às pressas, a classe gramatical de às pressas é uma locução adverbial feminina de modo. E a função sintática é adjunto adverbial de modo. Tá vendo? A locução adverbial também vai ser adjunto adverbial. Beleza? Então, quem é advérbio faz papel de adjunto adverbial. Quem é locução adverbial também faz papel de adjunto adverbial do que foi, de modo, causa, do que foi. 24, ó, essa 24 também é muito boa da IDECAM. Vai cair função sintática, eu acho, né? Ó, o Brasil, que é o sujeito, pode ser crucial na formulação dessa aliança. Ele pode ser crucial em quê? Ó, crucial em quê? Na formulação. Perceba que a pergunta sai do termo crucial. E crucial é um adjetivo. E quando você faz a pergunta para o adjetivo, a resposta é CN, complemento nominal. Olha que questão da IDECAM maneira. Aí depois, quando ele falou na formulação dessa aliança, o termo dessa aliança está preso à formulação. Formulação é um substantivo abstrato que vem do verbo formular. Quando eu falo formulação dessa aliança, essa aliança formula a gente ou essa aliança é formulada? Ela é formulada, então seria CN também. Porque quando eu falo formulação dessa aliança, essa aliança é formulada. Então sofre. Então seria CN e CN. Olha que maneira, Charlie. Muito espetacular essa. Sensacional. 25. Bom, a 25 é um boi. É aquela questão que eu tenho comentado com o pessoal. Quando você bater o olho na prova numa questão que seja muito grande, você tem que pular, cara. Você tem que pular, não tem jeito, né? Agora, vamos lá. Aqui tá vendo, ó? Ele está dizendo que nesse período, e o período é grande, é possível identificar, tá vendo? Pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais do caso reto e possessivos, tá vendo? Ele está brincando disso, tá vendo? Possessivo é o que tem menos. Ó, o possessivo tem um ou tem dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo possessivo. Vamos procurar os possessivos. Ó, era o que se esperava de mim. Ou seja, era aquilo que se esperava de mim. Aqui não tinha nenhum possessivo. Era minha. Olha o que eu vou fazer. Possessivo. Achei um. Era minha primeira tarefa do dia e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção. Já é o segundo. Minha atenção. Deixa eu puxar o minha aqui, ó, e vou botar possessivo. Ou seja, são dois, né? Porque não tinha nenhuma dizendo que tinha três. Tinha? São dois. Ó, então é um. Deixa eu só ler aqui, Jonda. Minha atenção ao detalhe no fim do dia seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar, não importando quão pequena fosse. Então, veja bem, ó.
Viu como é que você tem que ir pela beirada? Possessivo era o que tinha menos. Então, eu fui pelo possessivo. Então, eu estou entre a B e a E. E o detalhe é, ele já está dizendo para mim que tem 4 pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqui, ó. 4 pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá vendo, ó? 4 pronomes pessoais do caso oblíquo. Eram 4. Aqui, ó. 4, 4, 4, 3, 2. Eram 4. Porque se fosse 3 acabaria e 2 acabaria. Tá vendo? Agora, vamos encontrar os 4 pronomes pessoais do caso oblíquo. Ó, era aquilo que C esperava. Esse C é um pronome pessoal do caso oblíquo. O mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Né? O C átono, o mim é tônico. Era a minha tarefa do dia e executá-la. Outro pronome pessoal do caso oblíquo. Era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe e, no fim do dia, seria um lembrete de que eu, pronome pessoal, aqui é reto, né? Aqui, desculpa, aqui é reto, não é oblíquo. Esquece esse, por enquanto. Esse aqui é reto. O outro é o reto aqui. Eu estou atrás do quarto oblíquo. Ó. Tem 1, tem 2, tem 3. Tá. Seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar. Olha o oblíquo aqui, ó. Oblíquo átono. Não importando quão pequena fosse. Eram 4 mesmo. Mas vocês têm que ter malandragem para enxergar isso. Estava na cara que eram 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, retos. Ó, retos, ou tem 1, ou tem 2. Né? E eu estou espantado com o seguinte. Ele está dizendo 2 pronomes pessoais do caso reto 4 vezes. E aqui ele está dizendo 1. Tá, vamos lá. Era aquilo que se esperava de mim. Era a minha primeira tarefa do dia, executá-la bem era importante. Tá. Aí demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe e no fim do dia seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar, não importando quão pequena fosse. Só tem esse reto mesmo, olha que curioso. Se fosse pela que tinha mais, agora tu erraria. Não eram 2. Por isso que, tipo assim, e na que tem mais é para quem não sabe, só para deixar registrado, porque às vezes a pessoa pode falar assim, e se fosse na que tem mais ia errar. Então, eu gosto de questão assim, porque privilegia quem estuda, entendeu? Porque quando todas as questões, se você for pela que tem mais, tu mata, o cara que não estudou nada vai acertar. Então, a 25, qual foi o gabarito dela? Bola. Só tem esse aqui, pronome pessoal do caso reto. Então, a 25 é bola. Ok. Vamos lá. Agora, a 26. 26 é lazer. Ó, no período, verificou os cantos dos lençóis e supervisionou o cobertor e o travesseiro para se assegurar. Esse para, acompanhado de infinitivo, clama por finalidades. Se é finalidade, é uma oração subordinada adverbial final e ela é reduzida de infinitivo, porque assegurar é infinitivo. Ela só não é reduzida de infinitivo quando tem o para quê. Para quê, a fim de quê, aí ela é final e ponto. Mas a gabarito aqui é delta. Essa maioria vai acertar. Tenho certeza. Já apareceu várias vezes também. 27 também era lazer. Ó, no trecho, o lençol de baixo cobria o colchão. E sobre ele, sobre é preposição. Essa aqui é bombeiro mirim. E havia outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado, sob é preposição. Sobre, sob, para, né? Até, com, contra, de, desde, né? Sem, sob, sobre, tudo preposição. Então, qual foi o gabarito dessa criança? Alça. Essa aqui não teve graça não, galera. Essa foi lazer. Vamos lá. Essa aqui é maneirinha, entre aspas, né? Vamos lá. O duplo travessão foi empregado em... Nos 2 outros balés escritos pelo compositor, aí travessão, O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida, outro travessão. As valsas têm um papel importante para... Então, ele está perguntando, esse duplo travessão, ele foi empregado para quê? Para isolar o aposto, para separar o vocativo, introduzir o diálogo, intercalar o discurso, substituir os 2 pontos. Bom, esse duplo travessão foi usado, né, foi empregado para separar, para isolar o aposto, mano. O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida é um aposto, né? Especificando quais são os outros 2 balés escritos. Podia ser vírgula, né? Dos outros 2 balés escritos pelo compositor, vírgula. O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida. Então, isso é um aposto.
Por isso que é bom estudar a função sintática, que ajuda muito nas questões de pontuação. 19. Sobre a colocação pronominal, está aqui o tema, está correto o que se diz aí. Tá, vamos lá. Que já o esperava. Aí ele falou, o pronome o, que está aqui, ele é empregado anteposto ao verbo. Sim. Logo, a ênclise, não, a próclise. Próclise é quando o pronome está antes do verbo. Então, a primeira já estava errada. Dizia-lhe Félix, o pronome lhe é empregado posposto ao verbo. Ele está depois do verbo. Logo, ocorre ênclise. Tá certo. Que a ênclise é quando o pronome está depois do verbo. Posposto é posto depois. Isso. Se ou não agarrarem, o pronome o é empregado anteposto ao verbo. Está anteposto ao verbo. O verbo está aqui. Logo, a mesóclise. Não, se ele está anteposto, é próclise. Ok. Pareceu-lhe reconhecer. O pronome lhe é empregado entre verbos. Logo, a próclise. Não, o pronome aqui, ele está na ênclise. Ele está na ênclise do verbo principal, porque aqui você tem uma locução verbal, pareceu reconhecer. É a ênclise do verbo principal. Aliás, a ênclise do verbo auxiliar, né? Porque o pareceu é o verbo auxiliar. O verbo principal está no infinitivo. Mas ele está em ênclise, ele não está em próclise. Está errado. Aqui estava errado. Vê a última. Lembrou-lhe ir pedir a filha. O pronome lhe é empregado entre verbos, logo a mesóclise. Não, ele está depois. Aqui seria próclise, não é mesóclise. Mesóclise é quando ele é colocado no meio do verbo, né? O exemplo de mesóclise, que a pessoa pode pegar e falar assim, pô, dá um exemplo de mesóclise aí, ó. Aqui, ó, essa brincadeira aqui é clássica, ó. Entregarei-lhe, olha só, o presente. Isso aqui está errado. A pessoa tem que estudar a colocação pronominal, porque entregaria é futuro do presente. Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nunca pode botar depois. E também não vai poder botar antes, porque não pode começar, vai ter que ir para o meio. Como é que ficaria a mesóclise? Entregar-lhe o presente. Aqui estaria certo. Então, estudem colocação pronominal. Olha, tem um vídeo, tem uma playlist. Se vocês entrarem aí, tá assim, combo 3. Entre em playlist, procura esse combo aqui, porque ali estão praticamente todos os vídeos de colocação pronominal que tem no canal. E ainda tem um outro que não está ali, que é só um vídeo de mesóclise. Tu pode botar assim, ó, pesquisar no Google, mesóclise pota. Se tu botar o tema e botar pota e tiver vídeo, vai direto para o vídeo. É uma pesquisa mais rápida, maceteada. 30. Na opção, quando foi abalroado por um par valsante. Esse quando é assim que ou logo que. Logo que, deixa eu colocar aqui, logo que ou assim que. Logo que foi abalroado por um par valsante. A oração ligada por que conjunção? É uma conjunção subordinativa, né? Porque o nome é subordinativa. Aí Decam botou subordinada. É subordinada adverbial temporal, o gabarito. Mas o certo, pessoal, é conjunção subordinativa temporal, tá? Tem alguns exemplos que a IDECAM falha nas alternativas, mas o gabarito é aqui, é temporal, beleza? Vamos dançar conforme a música. Agora, a nossa digníssima matemática. Ó, Júlia tem uma confeitaria e recebeu uma remessa de açúcar dividida em 4 sacos, cada um contendo 12,5 quilos. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz 12,5 quilos multiplicados por 4. Aí 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 4 vezes 4 e 1, 5. Uma casa. Então ela tem ao todo 50 quilos. Aí ele falou, mas para organizar seu estoque de acordo com as porções usadas em cada receita, ela armazena o produto em pacotes de 250 gramas. Quantos pacotes de açúcar ela fez com a remessa que recebeu? O que eu fiz? 50 quilos passando para gramas. Não são 50 mil gramas? 50 mil gramas divididos por 250 gramas. Aí eu vou descobrir quantos pacotes eu vou encontrar. Aí aqui, ó, eu baixei o 500, deu 2. 2 vezes 50, 2 vezes 250, 500. Para 500 nada. Ainda tem 2 zeros para baixar, 2 zeros. Ou seja,
200 pacotes. Aí tu vai falar, pô, Pox, isso daí é dadinha, né? Uhum. Essa é dadinha, bem dada. Mas vai ter questão fácil, pode escrever. Agora, essa já deu um trabalho. Essa, o cara, se eu tivesse fazendo a prova, eu pularia essa. Mas vamos lá. Ó, uma fábrica de comidas para animais tinha 3 extrusoras. Você vai ler aqui, eu vou botar extrusora. Extrusora é tipo uma máquina. É uma máquina de fazer extrusão. Se você jogar no Google, vai ver. Mas é uma máquina. Ela tinha 3 extrusoras. Tá vendo? Se elas funcionam 8 horas por dia, isso aqui é uma máquina. Quem funciona é máquina. 8 horas por dia. Produziam quilos de ração. 12 mil quilos para cachorro em 10 dias. Olha que regra de 3. Mas o proprietário resolveu fazer algumas modificações no processo de produção e comprou mais 2 extrusoras. Ou seja, então agora ele tem 5 extrusoras, colocando todas juntas para funcionar 6 horas por dia. Se ele aceitou um pedido que ficará pronto exatamente em 15 dias, de quantos quilos de ração é essa encomenda? X. Era uma regra de 3. Então vamos lá. A parte do X eu coloco a seta para baixo. Agora vamos lá. Essa parte do X é a nossa referência. Vamos comparar essa parte com essa. Vamos lá. Se eu tiver mais dias, automaticamente vai produzir mais quilos. A máquina, né? A extrusora. Mais dias, mais quilos. Diretamente. Beleza. Agora aqui. Horas por dia e quilo. Quanto mais... Se eu diminuir o número de horas, vamos falar assim, quanto menos horas por dia, menos quilos serão produzidos. E se eu falasse, quanto mais horas por dia, mais quilos? É diretamente, que é mesmo sentido, ó. Se diminuir o número de horas por dia, vai diminuir o número de quilos. Então é diretamente, seta no mesmo sentido. Agora, esse com esse, máquinas e quilos. Se aumentar o número de extrusoras, que são máquinas, quanto mais extrusoras, mais quilos. Ou seja, tudo era diretamente. As setas ficaram todas no mesmo sentido. Agora, a parte do X, que é 12 mil sobre X, é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Só que as setas já estão todas respeitadas. Era só você colocar 10 sobre 15 vezes 8 sobre 6 vezes 3 sobre 5. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos brincar de cancelar? Vamos lá. Aí eu cortei, ó, o 10 com 5. Deu 2. Tá vendo? 10 com 5 deu 2. Quanto que é 2 vezes 3? Não é 6? Corta com 6, ó. Eu já cortei tudo com 6, ó. Esse com esse com esse. Morreu tudo. Então, resumo da ópera. Ficou 12 mil sobre X, em cima sobrou 8 e embaixo sobrou 15. Aí eu multipliquei cruzado. Ficou 8x é igual a 12 mil vezes 15. Então, x vai ser 12 mil vezes 15 dividido por 8. Tá vendo? Ficou assim. Aí tu vai falar, pô, tu dividiu 12 mil por 8? Dividi. 12 mil por 8, ó. Uma vez 8, 8 para 12, sobram 4. Abaixo o 0, 5 vezes 8, 40 para 40, nada. 2 zeros para baixar, 2 zeros. Isso aqui, ó, deu 1.500. Então, agora eu tenho que fazer 1.500 vezes 15, né? E só um detalhe. Se eu sei que 15 vezes 15 dá 225, era só eu botar 225 acrescido de 2 zeros. Ah, mas eu não sei. Aí tu ia fazer a conta. Porque é por isso que é bom gravar a tabuada repetida da raiz quadrada. 15 vezes 15 dá 225. Com 2 zeros, 22.500. Gabarito delta. Muito boa essa, hein? Muito boa. 33. Mais uma regra de 3 espetacular. Ó, uma equipe com 5 padeiros, vamos botar aqui, ó, padeiros, 5, produz 2.000 pães. Vamos botar aqui, pães, 2.000 pães em 4 horas. Vou botar aqui, horas, 4. Mas por ter sido contratada para um evento especial, a padaria onde eles trabalham precisará produzir 6.000 pães em 5 horas. Então, vai aumentar o número de padeiros da equipe. Quantos padeiros a mais devem ser contratados para que a demanda seja atendida? Bom, aqui eu vou colocar primeiro o X, tá? Aqui é a quantidade de padeiros para atender essa demanda. Primeiro vamos achar os padeiros. A parte do X, a seta fica para baixo. Vamos lá. Padeiros e pães. Se tiver que produzir mais pães, vai precisar de mais padeiros, diretamente.
Agora, padeiros e horas. Se aumentar o número de horas, porque padeiros é pessoas. Deixa eu botar aqui, ó. Pessoas. Pessoas e tempo, ó, pessoas e tempo é sempre inversamente. Porque se você botar mais padeiros, eles vão levar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Então aqui é inversamente. Ó, pessoas e tempo é sempre inversamente. Ok. Agora, a referência é o x, né? A parte do x é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Aqui nos pães está na mesma direção. Vai ficar 2.000 sobre 6.000. Aqui eu vou ter que virar de cabeça para baixo. Vai ficar 5 sobre 4. Aí eu cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0. Ok? Beleza. E aqui eu simplifiquei por 2. Aqui deu 1 e aqui deu 3. Certo? Vamos lá. Então ficou 5 sobre x é igual a... Em cima deu 5. Embaixo deu 3 vezes 4, 12. Aí mais uma vez aconteceu isso, ó. Se 5 é igual a 5, x é igual a 12. Ou seja, o x é 12. Só não pode dar mole, porque teve gente que foi afoito e marcou B, 12. Não, ele perguntou quantos padeiros a mais devem ser contratados. Para atender essa demanda, você precisa de 12 padeiros. Se você já tinha 5, quantos a mais precisam ser contratados? 7. Letra D. Então, tomem cuidado com a digníssima IDECAN, senão vocês vão cair. 34. Mais uma questão grande. Tomara que a IDECAN dê uma afrouxada, porque só para ler você já perde tempo. Ó. Um grupo está se organizando para realizar uma ação solidária na Páscoa, planejando distribuir caixas de bombons para crianças que residem em bairros carentes da cidade. A tarefa consiste em distribuir totalmente, ó, tem 1.500 bombons de chocolate meio amargo e 1.920 bombons de chocolate branco, os quais serão colocados em caixas, tá? Considerando que todas as caixas devem ter a mesma quantidade de bombons, tem que ter a mesma quantidade, conter o maior número possível de bombons e ser formadas por um único tipo de chocolate, não vai misturar, vai ser caixa só com meio amargo, só com branco. É correto afirmar que o número máximo de caixas obtidas pelo grupo será dele, quer saber o número máximo de caixas. Então, quando ele falou que tem que ter a mesma quantidade de bombons e conter o maior número possível de bombons, isso chama para o MDC, que é o maior divisor comum. Quando você tem que fazer o MDC, aqui, ó, deixa eu botar aqui. Você vai botar os dois números aqui, só que você só vai colocar aqui números que dividam os dois ao mesmo tempo. E aqui vai uma dica. Como os dois terminam em 0, você já podia botar 10. Aí, ó, eu já vou botar 10, porque o 10 divide os dois. Vai ficar 150, aqui 192. Aí agora vai por 2. Aí ficou 75, vamos fazer aqui no canto. 192 por 2. 9 vezes 2, 18. Sobra 1, vai dar 6. 96. Por 2 não dá. Aí tu vai falar, pô, dá por 3. Aí tu botou por 3. 75 por 3 deu 25. 96 por 3 deu 32. A pergunta que não quer calar é: existe algum número que ainda divida os dois ao mesmo tempo? Sua resposta será não. Aí você vai parar e vai fazer 10 vezes 2, 20, 20 vezes 3, 60. 60 é a quantidade de bombons em cada caixa. Ó, todas as caixas devem ter a mesma quantidade de bombons. Quanto? 60 bombons por caixa. Aí ele pegou e falou, qual o número máximo de caixas obtidos pelo grupo? É só somar os dois últimos números. 25 mais 32 vai dar 57. Então a resposta é 57. Bola. Comenta aí se tu botou 60. Que essa daí é aquela questão para poder a galera sangrar. Beleza? É MDC, pessoal. Pode chorar não. 35. Um foguete é lançado verticalmente e a sua altura em relação ao solo é em metros, descrita pela função, ó. Mais uma de função quadrática. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. Faz o inferno estremecer. Ó, onde T é o tempo em segundos. Olha que questão maneira, hein? Em quanto tempo o foguete alcança a sua altura máxima? Pergunto, ele te pediu a altura máxima alcançada pelo foguete? Não. Se fosse a altura máxima, se fosse
a altura máxima atingida pelo foguete seria o y do vértice. Mas ele não está pedindo a altura máxima. Ele está pedindo em quanto tempo que o foguete alcança a altura máxima. Ou seja, é o x do vértice. Essa é muito boa. Aí o x do vértice é menos b sobre 2a. Show! Então o x do vértice vai ser menos o b, que é 40, sobre 2 vezes o a. O a é menos 5. Então vai dar menos 40 e aqui vai dar menos 10, que 2 menos 5. Menos com menos dá mais, 40 dividido por 10, 4. Ou seja, em 4 segundos, o foguete vai alcançar a sua altura máxima. Gabarito alfinha. Muito maneira essa. 36. 36 disse, ó, olha só. A loja onde Bianca trabalha resolveu dar um incentivo a seus funcionários no mês de dezembro. E, além dos 20% de comissão que são pagos normalmente, também vai dar 5% em cima do valor da comissão. Aí a Bianca vendeu 26 mil. Então ela recebeu quanto? Então vamos lá. Primeiro, a loja dá 20% de comissão em cima do que a pessoa vende. Aí a pessoa falou, tá, fizeram assim, pota, 20% de 26 mil. Beleza. Aí o cara cortou o zero daqui com daqui, cortou o zero daqui com daqui. Aí o D vezes. Aí ele fez 2 vezes 26, 52. Acresceu os 2 zeros, 5.200. Isso aqui ela já vai receber, que é o 20% da comissão. Só que tem que? Aí Diego veio dar um incentivo. Ela vai dar 5% em cima do valor da comissão. Então, tu tem que fazer 5% de 5.200. Aí o D vezes. Isso, corta o zero com zero, corta o zero com zero. 5 vezes 52, vamos multiplicar. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. Então, ela vai ganhar isso mais 260. Ou seja, ela vai ganhar 5.460. Gabarito, bola. Aí tu vai falar para mim, pô, essa daí foi docinho. Foi. Essa aqui é da prova de bombeiro mirim da IDECAM. Bombeiro mirim. É para pegar os filhos de vocês, quem já tem filho, e inscrever, tá? Aí agora 37. Um aparelho cujo preço de custo era 800 foi vendido por 980. O lucro sobre o preço de custo foi de quanto? O lucro sobre o preço de custo. Essa era bem prática de fazer, né? Porque olha só, se o preço de custo é 800 e ele foi vendido por 980, tu concorda que o lucro foi de 180? Ele quer o lucro, que é 180, sobre o preço de custo, que é 800. Só que ele quer esse lucro sobre o preço de custo em porcentagem. Aí o que eu fiz? Cortei aqui, ok? Show. Aí aqui eu ainda simplifiquei por 2. Olha só. Aqui deu 9 e aqui deu 40. 9 sobre 40, certo? Aí, o que eu fiz? Eu peguei isso e igualei a x sobre 100 para trazer para a porcentagem. Aí ficou 40x é igual a 900. Então ficou x igual a 900 sobre 40. Aí eu cortei o zero com zero e dividi 90 por 4. 2 vezes 4, 8, para 9 sobra 1, abaixo o zero. 2 vezes 4, 8, para 10 sobram 2, vírgula acrescento zero. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. 22,5%. Gabarito é o lucro sobre o preço de custo. Essa era fácil. Agora, 38. Ó, comparada com aquela outra de função quadrática, a 38 é fácil. Ele falou lá, uma empresa de tecnologia lançou um novo modelo de drone. Vê que as questões estão atualizadas, né? Falando de drone e tudo, ó. E deseja colocar a altura máxima em metros que ele pode atingir, que é modelada pela função do segundo grau, ou seja, pela função quadrática. H de t igual a menos 5t ao quadrado mais 20t, onde t é o tempo em segundos após o drone começar a subir. Agora ele pediu qual é a altura máxima. A altura máxima, o valor máximo, valor mínimo, agora é o y do vértice. Aí o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí o que você faz? Faz o delta à parte. b ao quadrado menos 4ac. Então o b é 20 ao quadrado, menos 4 que multiplica a. O a é menos 5, agora a hora da verdade. E o c é quanto? 0. Não tem o c. O c é o termo independente da letrinha. Não tem. Aqui só tem o a e o b, o c é 0. Aí tu vai falar, se o c é 0, isso aqui zera, concorda? Sim.
20 ao quadrado, 400. Esse era o delta. Então, o y do vértice, que é a altura máxima, vai ser menos 400 sobre 4 vezes o A, que é menos 5. Então, vai ficar y do vértice é menos 400 sobre menos 20. Aí eu cortei menos com menos, deu mais. Cortei esse zero aqui, 40 por 2 dá 20. Então, qual é a altura máxima que o drone atinge? 20 metros. Gabarito delta. Dava para pegar com tranquilidade. 39. Ó, a função tal define o trajeto em metros de uma bola chutada por Joaquim em seu quintal. Quando a bola alcançou seu ponto mais alto, atingiu a janela da casa. Qual foi a altura máxima que a bola atingiu? A mesma coisa da anterior. A altura máxima é o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser o b, que é 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica a. O a é menos 1 e o c é menos 14. Ó. Agora tem c aqui, o c aqui. Ó. Então, o delta vai ser 8 ao quadrado, 64. Ó. Essa parte aqui é um comboio só. Isso aqui é um comboio só. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 14 dá 56, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Show. 56. Então, o delta vai dar 64 menos 56. Vai dar 8, né? O delta vai dar 8. Show. Então, o y do vértice vai ser menos o delta, que é 8, sobre 4 vezes o a, ou seja, 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser menos 8 sobre menos 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 4 e 2. Então, qual foi a altura máxima que a bola atingiu? 2 metros. Bola. 40. Ó, essa 40 é muito interessante, pessoal. Preste atenção porque tem um macetinho. Essa questão aqui é da tabela. Tabela com porcentagem. Ó, um grupo de pessoas, das quais 70% eram do sexo masculino, participou de um estudo sobre alimentação. O estudo constatou, dentre outras coisas, que 30% dos homens e 20% das mulheres consumiam regularmente carnes com excesso de gordura. Sendo assim, a porcentagem de pessoas do grupo que consomem carnes com excesso de gordura ele quer saber a porcentagem de pessoas do grupo. Como ele não deu o total de pessoas, olha como é que eu faço. Eu acho maneirinho fazer assim, né? Porque tem questão que é mais complexa, essa nem tanto. Eu digo que tem 100 pessoas, que a porcentagem não é por 100. Então, aí aqui eu vou botar, aqui é masculino, aí aqui eu vou botar feminino. Olha só. É uma arte, né? 70% sexo masculino, 70% 100 e 70. Então, são 30 do feminino. Agora eu vou ramificar aqui, ó. Tá vendo o masculino? Ele não falou que 30% dos homens e 20% das mulheres consumiam regularmente carnes com excesso de gordura. Aí eu botei assim, consomem carnes com excesso de gordura. Não consomem carne com excesso de gordura. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Consomem carne com excesso de gordura e não consomem carne com excesso de gordura. Porque aqui eu estou mostrando para vocês essa forma, que é para você achar o que ele te pedir, qualquer coisa. Que, ó, 30% dos homens, 30%, ó, 30% de 70 vai dar 21, né? 3 vezes 7, 21. Então, 21 consomem carnes com excesso de gordura. 20% das mulheres, ou seja, 20% de 30. Aí corta. 2 vezes 3, 6. 6 mulheres consomem carne com excesso de gordura. Se ele quisesse saber quem é homem do sexo masculino e não consome, é só fazer esse menos esse. Você preenche a tabela. 70 menos 21 daria 49. E 30 menos 6 daria 24. Ou seja, eu preencho tudo. E como eu simulei com 100, isso tudo aqui é porcentagem já. Aqui, ó. Olha que questão maneira. Então, a porcentagem de pessoas do grupo que consomem carnes com excesso de gordura. Esse com esse. 21 mais 6 dá quanto? 27%. Essa tabela é importante porque tem questões que são mais complexas. Aí você consegue distribuir e achar com consciência o que ele te pedir. Beleza? Então, 27% é a resposta. Letra A. Muito maneira essa, hein, pessoal? Vamos lá. Questão 41. Ele diz o seguinte, ó.
Um jogador teve um aproveitamento de 65,2% nas cobranças de pênalti no campeonato anterior. E no atual, ele já cobrou 10 pênaltis e conseguiu converter em 8 gols. Quando comparamos o aproveitamento anterior ao atual, é correto afirmar que, bom, o aproveitamento anterior foi de 75,2%, tá? No atual, ele já cobrou 10 pênaltis e conseguiu converter em 8. Ou seja, ele acertou 8 de 10. E 8 de 10 dá 80%. É só botar um zero em cima e embaixo aqui. Não precisa igualar x sobre 100. 80%. Então, pensa, essa era bem tranquila, né? Então, o que aconteceu com o aproveitamento dele? Ele aumentou, e se você diminuir 80 menos 75,2, você vai verificar que ele aumentou em 4,8%. Então, o gabarito foi a letra C. Bem fácil essa. Mega fácil. 42. A Aline comprou um smartphone por R$ 2.590 e ganhou outro igual. Só me dizem que loja foi isso. Por isso está vendendo o que comprou com desconto. Ela está vendendo o que comprou com desconto de 12% em relação ao preço que pagou. Por quanto ela está vendendo o aparelho? Quer dizer, a questão é tranquila, mas tu vai ter que fazer conta, porque tu vai ter que fazer primeiro 12% de 2.590. Aí esse zero com esse foi uma bênção. Agora eu vou ter que multiplicar 259 vezes 12. 2 vezes 9, 18, 2 vezes 5, 10, e 1, 11, 2 vezes 2, 4, e 1, 5. 1 vezes 9, 9, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Então ficou 8. Aqui ficou 10, né? Aí 10, 11, e aqui 3. Então ficou 3.108 e ainda tem um 10 aqui embaixo. Aí quando divide por 10 é só andar uma casa para a esquerda. Então vai dar 310,8, ou seja, 310,80. Esse é o desconto. Agora, para saber quanto que ela pagou, você vai ter que fazer 2.590 menos por quanto ela está vendendo, né? Quanto ela pagou. Vai ter que diminuir, né? O valor do aparelho menos o desconto que ela está dando de 12%. Aí 0 tira 0, 0. Vamos pedir emprestado aqui. 8, fica falando de 10, 9, 10. 10 tirar 8, 2. Aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 8 menos 1, 7. 5 tira 3, 2 e 2. Ou seja, ela está vendendo um aparelho por R$ 2.279,20. Gabarito C. Tranquila, né? 43. Caio comprou um saco de cimento que pesa 50 quilos. Esse é o saco de cimento que o Caio comprou. Ele usou, vamos botar aqui, usou 3 quintos dele. Então, ele usou 3 quintos de 50. 50 dividido por 5 dá 10. 3 vezes 10, 30. Então, ele usou 30 quilos. Deu 1/4 do que sobrou para o seu irmão. Ou seja, vamos botar aqui que ele deu 1/4 do que sobrou. 50, que era a quantidade de quilos, menos 30, que é o que ele usou, então sobrou 20, né? 1/4 de 20. Aí 20 por 4 dá 5, 1 vezes 5, 5. Isso aqui foi o que ele deu para o seu irmão, tá? Aí, e o restante pegou umidade e estragou. Quantos quilos de cimento estragaram? Bom, o que ele usou mais o que ele deu dá 35 quilos. Se você pegar os 50 e diminuir de 35, vai dar 15. Então, 15 quilos foi o restante. O restante pegou umidade e estragou. Letra C. Isso daqui também, bem fácil, né? A Alice comprou uma jaqueta por R$ 320 e, passados alguns dias, sua irmã Aline comprou outra igual a de Alice na promoção por R$ 272. Qual foi o percentual de desconto dado à Aline? Bom, em reais, o desconto você descobriria diminuindo, né? Então tá, vai ficar 10 tirar 2, 8, aqui o 3 fica menos de 2, 11 tirar 7, 4. Bom, em reais, o desconto foi de R$ 48. Aí ele quer saber qual é o percentual de desconto. Então você faz 48, que é o desconto, em cima do preço da jaqueta, que é 320. Aí tem que descobrir isso em porcentagem. Teve gente que fez exatamente isso, ó. Simplificou por 8, porque 48 por 8 dá 6. E 32 por 8 dá 4, então 320 por 8 deu 40.
e aqui simplificou por 2. Aí chegou a 3 sobre 20. Aí aqui igualou a x sobre 100. Mas dava para descobrir, porque para chegar em porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então, se você multiplica por 5 aqui embaixo, você vai multiplicar por 5 em cima. Então, é como se você fizesse assim, ó, não está 3 sobre 20? Aí você falasse, pô, para chegar a 100, aqui embaixo multiplicou por 5. Então, aqui vai multiplicar por 5, vai ficar 15 sobre 100, 15%. Dá para fazer de cabeça. Ou igualar a x sobre 100. Aí você multiplica cruzado, vai ficar 20x igual a 300, x é igual a 300 dividido por 20, vai ficar x é igual a 15. Ou seja, 15% foi o percentual de desconto. Gabarito alfa. 45, ó. A 45 é uma questão parecida que a gente já fez aqui, da IDECAN, né? Que ele disse assim, ó, os números inteiros positivos A, B e C são ordenados de modo que o A é menor que o B, que é menor que o C. Então, aqui está em ordem crescente, né? Ele disse que a soma desses números é igual a 17 e o produto deles é igual a 168. Ele quer saber o valor do C. Bom, sempre que ele te der o produto, o primeiro passo é fatorar o produto. Aí você fatorando por 2 vai dar 84, por 2 vai dar 42, por 2 vai dar 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Ok? Aí você fatorou. Agora você tem que brincar com esses números de modo a surgirem 3 cuja soma seja 17. Então, olha o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi fazer 2 vezes 2, 4. Depois eu fiz 2 vezes 3, 6 e repeti o 7. E, coincidentemente, já foi a combinação. Porque 4 mais 6, 10. Mais 7, 17. A soma deu 17. Então, não está nessa ordem aqui? Então, o 4 é menor que o 6, que é menor que o 7. Ficou abençoada a questão. Questão de Deus. Aí, consequentemente, o valor de C foi 7. Aí teve gente que, olha só, que na hora de você combinar esses números, eu ainda vou procurar colocar uma outra nessa série de simulados, né? Porque teve gente que fatorou, olha só, 2, 42, aí 2, 21, 3, 7, 7, 1, né? Teve gente que falou assim, pô, Potter, eu fiz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Repetiu 3 e repetiu 7. Aí chegou a essa combinação. Só que essa combinação, a soma dá 18. Ó. 7 mais 3 é 10. Mais 8, 18. Entendeu? Então, não era essa combinação. Tem que ser uma combinação cujo produto dê 168, né? E cuja soma seja igual a 17. Então, tem que tomar cuidado. A IDECAN já colocou uma questão assim e essa é a segunda. Só nessa série de simulados, tá? 46. Qual dos anos abaixo não foi bissexto? Segunda questão já que eu coloco dessa, né? Porque se ele colocar assim anos que não sejam terminados em 00, é mais fácil. É só verificar os dois últimos. 84 é divisível por 4? Sim. 84 por 4 dá 21. Então, esse ano foi bissexto. 48 por 4 dá 12. Foi bissexto. 76 por 4 dá 19. Foi bissexto. 66 não dá para dividir por 4. Então, 1966 não foi bissexto. Bota 32 dá por 4, então é bissexto. Relembrando que, se ele colocar anos que terminem em 00, o que você faz? Esquece o 00 e pensa só nesses. 22 é divisível por 4? Não. Então, não será bissexto. O ano de 2400 será bissexto, porque você ignora os dois últimos, 00, e pensa no 24. 24 dá por 4? Dá. Então, sim, será bissexto. Beleza? É a segunda questão de bissexto que a gente colocou. Pode ser que eles coloquem, tá? 47. Sabe-se que x, 18 e y são diretamente proporcionais nessa ordem aos números 42, 108 e 78. Assim sendo, podemos concluir que a soma de x com y é igual a... Bom, veja bem, olha o que ele disse, que x, 18 e y são diretamente proporcionais nessa ordem a 42, 108 e 78. Quando você tem sequências diretamente proporcionais, formam-se frações iguais. Aí você fala, como assim, Potter? Ó, o primeiro daqui está para o primeiro de lá, assim como o segundo daqui está para o segundo de lá e o terceiro daqui está para o terceiro de lá. Só para deixar registrado no vídeo,
é que se fossem sequências inversamente proporcionais, os produtos seriam iguais. Se fosse inversamente, ficaria assim: x vezes 42 é igual a 18 vezes 108, que é igual a y vezes 78. Isso aqui é se as sequências fossem inversamente proporcionais, beleza? Mas como são diretamente, formam frações iguais. E nesse tipo de questão, sempre vai ter uma fração só com números. Aí você simplifica, né? Porque se você simplificasse por 18, 18 por 18 dá 1. E 108 por 18 dá 6. 6 vezes 18 dá 108 na mosquita. Tá vendo? Então é como se você falasse assim, tá, ficou x sobre 42 é igual a 1 sobre 6, que é igual a y sobre 78. Aí agora é só multiplicar cruzado aqui, ó. 6x é igual a 42. Então x vai ser 42 dividido por 6, x igual a 7. E depois multiplicar cruzado aqui, ó. 6y é igual a 78, y vai ser 78 dividido por 6. 1 vezes 6, 6 para 7 sobra 1, abaixo 8. 3 vezes 6, 18 para 18, nada. Ou seja, a soma de x com y é 13 mais 7. 13 mais 7, 20. Gabarito, bolita. 48, ó, essa é muito boa. Eu adoro essa. Ó, em uma turma de 50 alunos, tem 50 alunos, vamos botar aqui, 50 alunos. Ele disse que, olha o que eu vou fazer aqui é a onda do Pota, né? O número de meninos é 12%, é de 12%. E o restante são meninas. Aí eu fiz 12% de 50, né, para achar os meninos. Cortei o 0 com 0, 12 vezes 5, 60, dividido por 10, 6. Ou seja, se eu botar aqui, ó, meninos, são 6. Consequentemente, as meninas, as pepecas, seriam 44, ok? Aí ele disse, quantas meninas devem deixar a turma para que o percentual de meninos da turma passe a ser de 15%. Os meninos, ninguém vai sair dos meninos. Então, os meninos, que são 6, vai passar a ser 15%. Se os meninos vai passar a ser 15%, as meninas vão ser 85%, correto? Aí aqui eu vou achar um novo número de meninas. Aí olha o que eu fiz. Eu fiz isso, ó. Meninos vai ter que ser 15%. Então, as meninas vai ter que ser 85. Aí 85 é x. Aí eu multipliquei cruzado, ficou 15x é igual a 6 vezes 85. Aí o x é 6 vezes 85 sobre 15. Aqui eu simplifiquei por 5. 85 por 5 deu 17 e 15 por 5 deu 3. Depois eu cortei. 6 com 3 deu 2. E 2 vezes 17, 34. Então pensa, se o novo número de meninas vai ser 34, quantas meninas devem deixar a turma? 10. 34 menos 10 vai cair para... Aliás, 44 menos 10 vai cair para 34. Então, o número de meninas que deve deixar a turma é 10. Vai ter outra questão idêntica a essa. Gabarito, delta. Um automóvel, essa é muito boa, tá? Um automóvel subiu uma encosta viajando a uma velocidade média de 30 km por hora na subida e desceu com uma velocidade média de 60 km por hora. Qual foi a velocidade média do percurso completo de subida e descida? Bom, antes de mais nada, não é para você fazer 30 mais 60, 90. Dividido por 2, 45. Não é. Esquece. Olha o que você teria que fazer. Vamos lá, subida e descida. A encosta tem o mesmo tamanho, né? Na subida, ele fez com velocidade de 30 km por hora. Na descida, ele fez com 60 km por hora. Você precisa, o método mais fácil de fazer isso é você simular o tamanho da encosta. E qual é o melhor valor para você simular? O MMC entre 30 e 60. Sempre faz o MMC para simular. E o MMC vai dar 60. Coincidentemente foi o maior, tá? Mas não necessariamente será. Você faz o MMC. Se você fizer o MMC de 30 e 60, que não precisava fazer, porque se um é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Mas se você falar, eu fiz 2, aí fui lá, fiz, aí 3, 5, 5, 5, 1.
Aí 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 2 vezes 5, 60. Então, é como se você estivesse simulando que a encosta tem 60 quilômetros, tanto para subir quanto para descer. É o mesmo tamanho. Agora pensa, se você tiver com uma velocidade na subida de 30 quilômetros por hora, para percorrer 60 quilômetros, você vai gastar quanto tempo? 2 horas. Não precisava fazer isso aqui, ó. 30 quilômetros em 1 hora. 60 quilômetros, x. Aí multiplicar cruzado, vai dar 2. Porque vai ficar 30x igual a 60, x igual a 2. Agora a segunda era mais fácil ainda. Porque pensa, se você está com uma velocidade de 60 quilômetros por hora, para percorrer 60 quilômetros vai gastar 1 hora. Aí a velocidade média do percurso completo de subida e descida é... O percurso completo são 120 quilômetros. 60 mais 60. E o tempo total gasto foi de 3 horas. 120 por 3, 40. 40 km por hora. Vai ter mais uma questão como essa até o fim dessa série. Assim espero, em nome de Jesus. Mas é fácil. Não tem mistério. Número 50. Ó, mais uma. Porque no outro simulado eu coloquei essa questão, né, de divisão em partes inversamente proporcionais e teve gente que errou. Porque aqui, ó. Ao dividir o número 210 em partes inversamente proporcionais a 3, 5 e 6, a maior parte será igual a... Então, quando for divisão em partes inversamente proporcionais, você inverte e cola o x. Ó, aqui está 3. O inverso é 1/3, cola o x. Aqui é 5. O inverso é 1/5, cola o x. Aqui é 6. Inverte e cola o x. Sempre assim, inverte e cola o x. Agora você vai somar 1/3 de x mais 1/5 de x mais 1/6 de x, que é igual a 210. Coloca sobre 1 e tira o MMC. O MMC entre 3, 5 e 6 vai dar 30, né? Olha aqui, ó, 3, 5, 6. Vamos lá. 2, 3, 5, 3. 3, 1, 5, 1. 5, 1, 1. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, você pega o MMC, que é 30, ó, 30 dividido por 3, 10. 30 dividido por 5, 6. 30 dividido por 6, 5. E 30 dividido por 1, 30. E multiplica lá em cima agora. Agora é só abraçar, né? 10x mais 6x mais 5x é igual a 210 vezes 30. Não quis multiplicar. Aqui vai dar 5 mais 6, 11, mais 10, 21. Vai ficar 21x é igual a 210 vezes 30. Então, x vai ser 210 vezes 30 sobre 21. Aí aqui, 210 por 21 dá 10. E 10 vezes 30 são 300. Agora é só substituir aqui e achar as partes. Ó, 1 vezes 300, 300. Dividido por 3, 100. Depois, 1 vezes 300, 300. Dividido por 5, 60. Depois, 1 vezes 300, 300. Dividido por 6, 50. Achei as 3 partes. A maior parte, 100. Gabarito, delta. 51. Mais uma questão de torneira, light, né? Ó, uma torneira A enche um tanque em 6 horas, enquanto uma torneira B o enche em 12 horas. Estando o tanque vazio, as duas torneiras juntas levarão quanto tempo para encher o referido tanque? Ou seja, o tempo é igual a produto sobre soma. Essa é mais velha que a minha avó. Beleza. Aí o tempo é o produto, 12 vezes 6, sobre a soma, que é 12 mais 6. Aí 12 vezes 6 dá 72. 12 mais 6, 18. 72,18, 4 horas. Então, esse é o tempo que as duas torneiras juntas levarão para encher o referido tanque. Gabarito, bravo. 52. Vou envolver a 52, porque a 52 eu acho que é uma questão muito maneira. Ela é fácil, mas é maneira. Ó, em um determinado dia, a produção de mel em litros de uma cooperativa, olha só, se fosse acondicionada em embalagens de 200 ml, utilizaria 240 embalagens a mais do que, comparando, né, se a opção fosse utilizar embalagens de 500 ml. Então, pensa, se você utilizar embalagens de 500 ml, tu vai gastar X embalagens. Aí ele disse lá, se fosse acondicionada em embalagens de 200 ml, você vai utilizar 240 embalagens a mais. Ou seja,
x mais 240. É como se fosse isso. Ó. Essa é a brincadeira. Só que preste atenção. A produção que ele quer saber, a produção de mel nesta data, corresponde a quantos litros? A produção é esse vezes esse, ou esse vezes esse. Porque 500 ml vezes X embalagens dá o total da produção. Então, aqui era para você fazer assim, ó, 500 vezes X é igual a 200 vezes X mais 240. Olha que maneiro. Aí, o que você poderia fazer? Ou você chuvera, ou você passa o 200 para cá. Mas se você quiser chuvera, chuvera. Vamos chuveirar. 500x é igual. Aqui vai ficar 200x mais 200 vezes 240. 2 vezes 24 dá 48. Mais 1, 2, 3 zeros. Mais 3. Aí eu vou passar esse cara para cá. 500x menos 200x é igual a 48.000. Vai dar 300x é igual a 48.000. Então, o x vai ser 48.000 dividido por 300. Aí eu cortei o zero com zero, cortei o zero com zero. Ficou 480 dividido por 3. Vamos lá. 480 dividido por 3. Ó, 1 vezes 3, 3, para 4 sobra 1. Abaixo 8, 6 vezes 3, 18, para 18 nada, 0. Ou seja, 160. Significa que aqui você gasta 160 embalagens. Aqui você vai gastar 160 mais 240. Ou seja, tu vai gastar 400 embalagens, né? Você vai ocupar 400 embalagens. Ele quer a produção de mel nesta data. Para achar a produção de mel, ou você multiplica 160 embalagens vezes 500 ml, ou você multiplica 400 embalagens vezes 200 ml. Se você multiplicar 400 vezes 200, aqui, ó, 400 vezes 200, 0, 0, deve nada, nada, deve nada, deve 2, 4. Vai dar 80.000 ml. Só que ele quer em litros. Aí, para dividir, para passar do ml para o litro, você divide por 1.000. Tira 3 zeros, dá 80 litros. Gabarito letra C. Muito, mas muito maneira. E se multiplicar 160 por 500, vai dar 80.000 do mesmo jeito. 80.000 ml, que passando para litro, vai dar 80 litros. Sensacional essa. Comenta aí se você falar, pô, 52 eu fui de ralo, ou não. Deixa registrado aí. A 53, ó, a 53 a gente já fez várias parecidas, né? Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho. E dividiu esse material em pacotinhos. Às vezes eles falam que dividiu em kits. Cada um deles contendo um só tipo de material, não misturou. Porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Então, esse mesmo número de itens e na maior quantidade possível está chamando para quê? MDC, que é o maior divisor comum, né? Aí você teria que pegar o 140, o 120 e o 148 e tirar o nosso querido e amado MDC. Quando você vai tirar o MDC, você só coloca aqui números que dividam os 3 ao mesmo tempo. Aí você falou, pô, eu botei por 2. Aí deu 70, aqui deu 60 e aqui deu 74. Ok? Aí todos são pares, então continua dando por 2. Aí tu foi lá por 2. Aqui deu 35, aqui deu 30 e aqui deu 37. 74 por 2 dá 37. Vamos lá. Agora, tem algum número que ainda divida os 3 ao mesmo tempo? Sua resposta é não. Então, acabou. Se você multiplica 2 vezes 2, 4, 4 é a quantidade de itens em cada pacotinho. Tem 4 itens em cada pacotinho. Ele quer o número total de pacotinhos feitos. Para achar o número total de pacotinhos, é só somar esses 3 últimos itens. Por isso que o macete é esse. Fica bem conciso, né? Bonitinho. Então, seria somar esse, mais esse, mais esse. Então, vai dar 65, que é 35 mais 30, mais 37. Aqui vai dar 12, aqui vai dar 9 e 1, 10. Ou seja, são 102 pacotinhos. Aí, ainda tem um detalhe, ó. Com marcadores de texto, 140, né? Tem 140 marcadores de texto. Colocando 4 itens em cada pacotinho,
você vai formar 35 pacotinhos de marcadores de texto. Se você pegar o 120 dividido por 4, você vai achar 30 pacotinhos com corretivos. E se você pegar 148 por 4, você vai encontrar 37 pacotinhos com blocos de rascunho, porque ele pode pedir especificamente. Então aqui as cartas ficam à mesa, fica tudo na mesa, está tudo claro. Vamos lá, questão 54. Essa é muito maneira, muito maneira. Ó, a equação x² mais 4x igual a menos 3 possui duas raízes inteiras, A e B, em que A é maior que B. Isso vai ser importante. Sabendo que A corresponde ao coeficiente angular e B corresponde ao coeficiente linear de uma função afim nomeada de f. Para qual valor de x tem-se f de x igual a 5? Então, o enunciado, olha assim, o cara que não treinou bem, ele vai ficar meio perdido. Ele tem que ter muita atenção. Ó, x² mais 4x, vou passar esse menos 3 para cá, vai ficar mais 3 igual a 0. Ele disse que essa equação possui duas raízes inteiras, A e B. Aí tu fala, Pota, posso fazer Bhaskara? Pode, mas você também pode fazer Stewing, que é soma e produto. Aí aqui você tem que pensar em dois números que multiplicados deem 3 e que somados ou diminuídos deem 4. Bom, é 3 e 1. Por quê, Pota? Porque 3 vezes 1 dá 3 e 3 mais 1 dá 4. Ó, quem tem dificuldade em fazer isso, quem quer falar, pô, queria aprender bem isso, tem um vídeo no canal. Ó, é Produtos de Stewing. Está na playlist Matemática por Assunto, ok? Aí, quando você abre isso aqui, ó, se aqui é tudo mais, é porque aqui é tudo mais. Sempre, sempre. Ó, mais com mais dá mais, 3 vezes 1, 3. Bateu o produto. E se somar mais 3 com mais 1, dá mais 4. Bateu a soma. Aí, para achar as raízes agora, é só fazer x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Essas são as raízes. Ele não falou que o A é maior que o B? Então, o A é menos 1, que é a maior. E o B é menos 3, porque o A é maior que o B. Ok. Aí, você tem a função afim. Está vendo aqui, ó? Função afim. Quem é a função afim? A função afim é f de x igual a ax mais b. É a função do primeiro grau. Então, ela seria f de x igual. O A é menos 1. Então, ficaria, vou botar aqui, menos 1x mais o B. O B é menos 3. Mais com menos dá menos. Menos 3. Essa seria a função afim. Aí ele quer saber para qual valor de x tem-se f de x igual a 5. Então, era para você, no lugar do f de x, colocar 5. Então, vai ficar 5 igual. Aqui é menos x, né? Menos 1x não existe, é menos x, igual a menos 3. Aí você vai pegar e vai falar, Pota, eu passei o menos x para cá. Então, ficou positivo, x. Mantive o menos 3 aqui e passei o 5 para lá. Ficou menos 5. Ou seja, ficou x igual a menos 8. Essa é a resposta. Gabarito, bola. Muito maneira. Diferente, né? Diferente, bem diferente. Eu achei espetacular. A 55 também é maneira e tem pegadinha. Você pode errar na pegadinha. Vamos lá. Em uma caixa havia gizes brancos e gizes coloridos. Ó, brancos e coloridos. De modo que a razão do número de gizes coloridos para o número de gizes brancos era 2/5. Aí eu botei, tá, então coloridos sobre brancos era 2/5. Essa é a primeira coisa. Tá. Aí depois ele falou, após a retirada de 4 gizes coloridos e de nenhum giz branco. Então, os coloridos tu tirou 4. Então, ficou C menos 4. Os brancos ficaram a mesma coisa. A razão citada passou a ser 1/3. O que é a razão citada? Ele quer saber o número total de gizes que permaneceram na caixa após a retirada dos 4 gizes coloridos. Beleza. Então, aqui você consegue achar tanto os coloridos quanto os brancos. É só fazer contas.
Aí, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei aqui cruzado. Ficou 5C igual a 2B. Ficou isso aqui. Aqui eu multipliquei cruzado também. Aí ficou B, que é B vezes 1B, igual a 3C menos 12. Tá vendo? Ficou assim. Aí eu pensei com os meus botões. Vou substituir ali, ó. Vai ficar 5C igual a 2 vezes o B. Quem é o B? 3C menos 12. Então ficou 5C igual... Aqui tem que chuveirar. Ficou 6C menos 24. Porque 2 vezes 3, 6, 2 vezes 12, 24. Aí eu mantive o 5C aqui, passei para cá, ficou menos 6C, igual a menos 24. Ou seja, ficou menos C igual a menos 24. Aí eu multipliquei por menos 1, ficou C igual a 24. Ok? C igual a 24. Aí, ele quer saber o número total de gizes que permaneceram na caixa após a retirada dos 4 gizes coloridos. Ó, coloridos tinha 24, certo? Coloridos tinha 24. Aí, os brancos seria 3 vezes 24 menos 12. Ou seja, seria 3 vezes 24, 72, menos 12. Então, os brancos seriam 60, né? Aqui que é curioso, porque o que aconteceu, né? A IDECAM vai proporcionar isso. Se você somasse 60 mais 24, você encontraria 84. E ele já está te mostrando ali, ó, na letra A, né? Só que aqui, no caso, a letra A está com o tridente aqui, ó. Vamos fazer o tridente aqui, ó. Aquele aqui, ó. Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque ele falou, após a retirada dos 4 gizes coloridos. Então, veja bem, coloridos tinha 24. Quando você retirou 4, ficaram 20. E os brancos permaneceram 60. Então, o total de gizes seria 80. O gabarito foi a letra B. Comenta aí, vocês que estão nessa vibe, né? Agradeço a vocês de coração, né? Mas comenta aí se você caiu na 55. Você fala assim, caí na 55. Então, tenha atenção no dia da prova, em nome de Jesus. 56, ó. Um seguro de vida de R$850 mil será dividido em partes inversamente proporcionais às idades de cada um dos beneficiários desse seguro. As idades são 10, 15 e 45. Bom, a gente fez hoje. Quando é divisão em partes inversamente proporcionais, você tem que inverter e colar o X. Então, ó, 1/10 cola o X. Depois, 1/15 cola o X. E depois, 1/45 e cola o X. Ok? Agora a gente vai ter que somar. Vamos lá. Lembrando que, só para deixar registrado, né? Esse 1x sobre 10 é o mesmo que x sobre 10, tá, galera? Só para ninguém me bater. Aí vai ficar 1x sobre 15 mais 1x sobre 45. Isso tudo vai dar R$850 mil. Já bota sobre 1 e tira o digníssimo MMC. Vamos lá, 10, 15 e 45. Aí vai dar por 2, dá 5, dá 15, dá 45. Aí vai dar por 3, dá 5, aqui dá 5 e aqui vai dar 15. Aí vai dar por 3, dá 5, é 15 por 3, finalmente 5. Bota 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 5, 90. 90 é o MMC. Aí 90 dividido por 10 dá 9. 90 dividido por 15 dá 6. 90 por 45 dá 2. 90 por 1 dá 90. Aí aqui vai dar 9x mais 6x mais 2x é igual. Não multiplica. Ó, 850 mil vezes 90. Não para multiplicar. Aí aqui vai dar 9 mais 6, 15, mais 2, 17. Vai ficar 17x é igual a 850 mil vezes 90. Então, x vai ser 850 mil vezes 90 dividido por 17. Por que você não multiplica? Porque aqui você vai poder cancelar. Porque, ó, 85 por 17 dá 5, mané. Então, aqui ficaria 50 mil vezes 90. E olha que maneiro. 5 vezes 9, 45. Agora você vai ter que botar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Seria 4 milhões e meio. Aí tu olha assim e fala, caramba. Então agora aqui,
Aqui vai ser 4,5 milhões, que é o 45 acompanhado de 5 zeros, dividido por 10. Aí tu vai cortar o zero, vai dar 450 mil. Aqui, ó. Vou deixar assim, ó, para ficar mais prático. Aqui vai ser 4,5 milhões dividido por 15. Ó, 45 acompanhado de 5 zeros, dividido por 15. 45 por 15 não dá 3? Então aqui vai dar 300 mil. E aqui vai ser 4,5 milhões dividido por 45. 4,5 milhões, 45 acompanhados de 5 zeros, dividido por 45. Só que 45 por 45 dá 1. Então aqui vai dar 100 mil. Perceba que a soma equivale a 850 mil. Ele quer a diferença do valor recebido pela pessoa mais nova. Ó, a mais nova vai receber 450 mil, menos o valor da pessoa mais velha. A mais velha vai receber 100 mil. Aí 450 mil menos 100 mil, 350 mil. Gabarito letra B. Maneira, né? Bom, vamos lá. 57. Ó, em uma corrida de cavalos, 3 cavalos, Alfa, Romeo e Gurgel, dão uma volta completa na pista em 7, 9 e 14 minutos, respectivamente. Se eles partiram juntos do mesmo ponto, após, aqui, ó, eu até corrigi no PDF, faltou o quanto, tá? É após quanto tempo eles se encontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez. Ou seja, esse tipo de questão chama para o MMC. Ó, eles fazem cada volta em 7, 9 e 14 minutos. Se você tirar o MMC, vamos lá, 2, 7, 9, 14 por 2, 7. Aí fui por 3, 7, 9 por 3 dá 3, repete 7. Aí fui por 3 de novo, 7, 1, 7. Aí fui por 7, 1, 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 7, 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7, 5, 12. Ou seja, 126 minutos. Significa que eles vão se encontrar no ponto de partida de 126 em 126 minutos. Né? Mas a primeira vez que isso vai ocorrer é daqui a 126 minutos. Aí você teria que dividir isso por 60, porque são 126 minutos, para passar em horas e minutos, né? Vai dar 2 horas, porque 2 vezes 60, 120, vai sobrar 6. Ou seja, 2 horas e 6 minutos. Gabarito letra E. 58. Uma indústria têxtil precisa misturar 3 tipos de fio, A, B e C, para produzir um novo tecido. A quantidade de cada fio deve ser diretamente proporcional às resistências de cada um deles, que são. Então, é diretamente proporcional. Sabendo que a mistura final deve ter 1.050 kg de fio no total, a quantidade necessária em quilograma de fio B será de... E está aqui a resposta. Então, como é diretamente proporcional, é só colar o X. 48x, 72x e 90x. Você cola o X. Agora você vai somar os 3, 48 mais 72x mais 90x, e vai ter que igualar a 1.050, né? Vamos somar aqui no cantinho, ó, 48, 72 e 90. Aqui vai dar 10, aí aqui vai dar 16, né? 9, 7, 16, 20, 21. Vai dar 210. Então vai ficar 210x é igual a 1.050. Então x seria 1.050 dividido por 210. Aí tu vai cortar o zero com zero. E 105 dividido por 21 dá 5 na mosquita. Então x é 5, né? Ele quer a do fio B. Ó, o fio B está aqui, porque aqui era o fio A, aqui era o fio B e aqui era o fio C. Então não precisava nem achar todas. Ele só quer a do fio B. Então, do fio B, tu tinha que fazer 72 vezes 5. 72 vezes 5 dá 360. Então, o gabarito foi a letra A. Alfinha. Fácil, né? Eu acho. 59, ó. Já tinha passado uma dessa e agora eu coloquei mais uma. Ó, as raízes de uma equação do segundo grau são 2/3 e menos 1/2. A equação que gerou essas raízes está na alternativa. Então, sempre que ele te der essas raízes, ele te deu as raízes e quer saber qual é a equação que gerou. Tem uma fórmula, x2 menos sx mais p igual a 0.
Você tem que fazer o quê? A soma e o produto substituir ali. Então, a soma seria 2/3 mais menos 1/2 vai ficar menos 1/2. Somando 2/3 mais menos 1/2, mais com menos dá menos, ficou assim. Aí o MMC é 6. Aí tu botou o tracinho, né? 6 por 3 dá 2, 6 por 2 dá 3. 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3. Ou seja, 1/6. Essa é a soma. Aí você vai para fazer o produto. 2/3 vezes menos 1/2. O curioso aqui que eu falei da outra vez é, não cancele. Não precisa nem cancelar. Multiplica direto. Ó. Menos 2, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Agora você substitui ali. Vai ficar x ao quadrado menos a soma, que deu 1/6 de x, mais o produto. Mais com menos dá menos, 2/6, igual a 0. Aí aqui tu coloca sobre 1, não precisa colocar o 0. Aqui, ó, vou botar aqui também sobre 1. Não ia? Porque tem gente que bota o 0 sobre 1, mas não precisava. Aí o MMC entre 6 e 1 dá 6. 6 por 1 dá 6, 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1, 6 por 1 dá 6. Então vai ficar 6x ao quadrado menos 1 vezes 1x, 1x, mas o 1 não precisa colocar, menos 1 vezes 2, 2, e 6 vezes 0, 0. Aí está a criança. Essa é a equação do segundo grau que gerou as raízes 2/3 e menos 1/2. E o gabarito está na letra B de bola, bolita. E a número 60 e última do vídeo de hoje é o seguinte, ó. O preço de uma mercadoria sofreu um aumento de 60%, né? Em termos percentuais, o desconto que o novo preço deve ter para voltar ao preço original é de... Bom, imagine que a mercadoria custasse 60. Aí ela sofreu um aumento de 60%. Aliás, imagine que a mercadoria custasse 100, desculpa. Imagine que a mercadoria custasse 100 e teve um aumento de 60%. Então ela passaria a custar 160, correto? Esse é o princípio básico. Essa questão é clássica, né? Já até apareceu nos simulados. Aí, ele disse, em termos percentuais, o desconto que o novo preço deve ter. Ó, o novo preço é 160. Esse novo preço corresponde a 100%. O desconto que ele deve ter para voltar ao preço original não é de R$60? O desconto em reais é de 60. E R$60 corresponde a X, né? Aí tu vai multiplicar cruzado aqui, vai ficar 160x é igual a 6.000. Aí o x vai ser 6.000 dividido por 160. Aí corta e corta. Aí aqui foi engraçado que teve gente que fez, simplificou por 2. Aí simplificou por 2. Aí ficou 300 e aqui ficou 8. Aí simplificou por 2. Aí ficou 150 e aqui ficou 4. Aí simplificou por 2. Aí deu 75 e aqui ficou 2. A pessoa foi simplificando por 2 que nem maluco. Eu já fiz isso. Aqui, ó, fiz de novo no vídeo. É porque tem gente que falou, Pota, pode ir simplificando por 2? Eu falei, pode, sem problemas. Aí aqui, 3 vezes 2, 6, para 7 sobra 1, abaixo 5. 7 vezes 2, 14, para 15 sobra 1, vírgula, acrescento 0, 5 vezes 2 é 10, para 10 é nada. Ou seja, o desconto que o novo preço deve ter para voltar ao preço original foi de 37,5%. Gabarito, alternativa C, Charlinha, né? Bom, vocês que estão acompanhando a série até aqui, eu queria agradecer a todos vocês, né? A gente vai colocar mais, né? Só depende da graça de Deus para a gente poder acordar, agradecer pelo dia e seguir trabalhando. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Quem puder divulgar para que mais pessoas conheçam esse trabalho que eu faço, eu agradeço também. E que Deus abençoe a vida de todos nós, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Valeu? Obrigado a todos vocês, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!